Olá a todos, eu sou a Maria Petronilho e sejam bem-vindos ao podcast do P Superior, um projeto de literacia mediática do público que oferece anualmente 5.000 assinaturas a estudantes do ensino superior e que conta com o apoio da Fidelidade, Google, Porto Editora, IPG Media Brands, NTT Data, Fundação Inatel, Fundação Eugênio de Almeida, Visa Press e Full. Neste podcast vou conduzir a conversa com os especialistas e profissionais que te podem ajudar a entrar no mercado de trabalho e nos últimos meses visitámos universidades e politécnicos e falámos também com jovens que nos transmitiram algumas dúvidas que hoje serão respondidas pelos convidados que já tenho comigo aqui em estúdio. Pedro Ribeiro. Olá, Pedro. Olá, tudo bem? tarde. Obrigada por ter aceito o convite. Pedro Ribeiro é coordenador de recrutamento e seleção da direção de pessoas e organização da Fidelidade. E também por Luís Tavares. Olá, Luís. Obrigada também por ter aceito o convite. Luís Tavares, do Conselho de Especialidade de Psicologia e de Educação da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Neste episódio falaremos sobre como entrar no mercado de trabalho e começamos já com a questão do António. Para já perguntava, sempre porque é uma dúvida dos alunos, temos vários workshops, mas nunca sabemos o que é preciso pôr num CV, num currículo vitae. Um dos jovens que nos transmitiu algumas dúvidas, em que adianto já que o que devo incluir no currículo e acrescento também o que não devo incluir, Pedro. Eu diria que sobre os currículos, a cada especialista que se pede uma opinião, haverá uma opinião diferente. No entanto, há aqui alguns temas comuns e algum entendimento sobre aquilo que deve e não deve estar num currículo. Eu diria que deve estar a verdade, ou seja, deve refletir o currículo, é uma primeira forma de apresentação do candidato, do jovem, e deve constar aquilo que ele achar que pode ser mais relevante para a vaga à qual se está a candidatar. Mais-valia. Sendo que, se estamos a falar de alguém que acabou agora a sua formação, que está a acabar a formação, deve ir isso e outras atividades que ele possa considerar de relevantes, como voluntariado, estágios, outras experiências mesmo fora do âmbito profissional, que ele possa considerar que ajudam a descrevê-lo e a defini-lo. Pensar sempre na perspectiva de quem é que vai ler o currículo e o que é que pode ser interessante para quem vai ler o currículo saber sobre aquela pessoa. Claro. Em alguns currículos, especialmente hoje em dia, que usamos também muito as redes sociais e o LinkedIn, os jovens acabam também por publicar algumas vezes o link direto para o LinkedIn. E se falarmos então de LinkedIn, qual é a importância de termos uma conta no LinkedIn? Se é mesmo essencial hoje em dia, seja em que área for? Que tipo de informação, também muito parecido ao currículo, é que devemos partilhar na rede? E que cuidados devemos ter para que o perfil seja então apelativo para a empresa que nos estamos a candidatar? Eu acho que é fundamental ter um perfil no LinkedIn, porque é a rede social quase explosiva para quem quer estar no mercado de trabalho e para quem se quer relacionar profissionalmente com outras pessoas. É importante que aquilo que seja o meu perfil no LinkedIn reflita ou seja coerente com aquilo que vem no currículo. Sendo que depois no LinkedIn há a possibilidade de fazer outro tipo de publicações e dar outro tipo de informação sobre nós, nomeadamente a opinião sobre artigos, comentários, palestras, etc. E portanto aí o que devemos ter em atenção é se aquilo que estamos a publicar é ou é compatível com a imagem que queremos passar. De nós. Claro. E passando agora mais para um lado do trabalho, dos trabalhadores, os jovens, obviamente que hoje em dia dão muita importância à possibilidade de um trabalho remoto, do trabalho online, e muitos revelam interesse em modelos de horário, do género semana de 4 dias. As empresas estão sensíveis a isto, se conseguem dar resposta a estas aspirações e até que ponto é que estas novidades são importantes para aumentar a felicidade nas empresas, nos trabalhadores e também na produtividade, Luís? Claro que são importantes. Eu penso que é necessário perceber políticas à parte, de que forma é que isso pode ser efetivamente implementado, não é? Hoje em dia, mais do que nunca, isto tem a ver um pouco com o sistema de valores, com o que nós valorizamos para a nossa carreira profissional. Já se dizia há muito tempo, mas agora acho que se deve reforçar que tempo é dinheiro. Exato. E, efetivamente, a sociedade de hoje, o que nos pede, a sociedade, faz-nos querer mais tempo para as diversas atividades que temos. Contudo, há sempre um cenário político, e entramos aqui noutra ciência que é a economia. Claro. Temos países, efetivamente, a trabalharem nesse sentido, a experimentarem os 4 dias semanais, mas temos também países a irem na direção aos 6 dias, agora Grécia. penso que foi noticiada a Grécia, não é? Efetivamente, é necessário ser pensado, sabe-se que o bem-estar e o autocuidado
para que ele efetivamente ocorra, é necessário mais tempo para nós mesmos. 2 dias por semana, se não forem bem geridos, podem ser curtos para tudo aquilo que nós nos predispomos ou que nos queremos predispor, porque também vivemos numa altura em que vemos muita gente a fazer tudo e mais alguma coisa, e não podemos chegar a todo lado. Não é? Efetivamente, se for bem gerido, os dados que nos têm dado são positivos. Mas a economia portuguesa também terá que ter aqui uma palavra a dizer. Claro, e depende também da empresa para empresa. Efetivamente. Claro. E por falar em gestão de tempo e de aproveitar então os trabalhadores o seu tempo pessoal, sabemos que os jovens hoje em dia são nativos digitais e que passam muito tempo diariamente online. As empresas, quando estão a selecionar candidatos, procuram saber o que escrevem os seus candidatos nas suas contas públicas, nas suas redes sociais, no Instagram, no TikTok, o que partilham, que linguagem usam, se isto é importante para elas, ou seja, darem e expor um bocadinho das suas redes sociais, ou se de facto cada vez mais é preciso ter em atenção o que partilham nas redes sociais, Luís? Da experiência que eu tenho, quer das redes de empregabilidade com quem trabalhamos, também até junto das escolas, efetivamente há essa procura, porque estamos a falar daquilo que é a comunicação, o ser verdadeiro, um bocadinho tal como o Pedro estava a dizer, não é? Se eu coloco como característica pessoal responsabilidade, capacidade de adaptação, que tenho este ou aquele hobby, e depois efetivamente tenho umas redes sociais que são a minha imagem. A rede social é um pouco mais um braço que nós criamos. Claro. Nós abrimos uma conta, estamos a criar mais um braço para que temos de cuidar dele, não é? Se não cuidarmos dessa rede social, corremos o risco de quem for ver ter uma imagem completamente distorcida, e se calhar essa pode ser a verdadeira. E diferente do currículo. E se calhar nem chega ao currículo. Exatamente. Muitas vezes é o que nos dizem muitas vezes, o primeiro contacto até é mesmo com essa rede social, porque o currículo muitas vezes é normalizado. As pessoas têm sempre medo de arriscar um bocadinho mais. Um conselho que eu dou sempre a primeira coisa que tem que fazer é ver a missão e os valores da empresa, porque o currículo não tem necessariamente que ser igual para todas as empresas. E muitas vezes eles não fazem isso. O que compromete um bocadinho, e quem está a recrutar, julgo eu, vai à procura de outras informações que possam ir à verdade da pessoa, não é? Pedro, concordas também com este ponto de vista? Eu diria que é um bocadinho difícil responder pelas empresas, não é? Claro. Eu diria que devem haver práticas muito diversas no mercado. Falando a nível pessoal, eu não consulto, não vou à procura de outras redes sociais, para além daquilo que é o LinkedIn ou a informação que está no currículo, a não ser que haja um link no próprio currículo para algum trabalho que a pessoa queira fazer e que queira mostrar e que faça parte daquilo que eu estava a dizer há pouco, que é que imagem é que eu quero dar de mim, que informação é que eu quero partilhar sobre mim. Portanto, não vou, por exemplo, à procura no Facebook ou no Instagram porque é que aquela pessoa publica. Mas diria que, a partir do momento em que começamos ou queremos entrar no mercado de trabalho, temos que ter algum cuidado, porque não sabemos se do outro lado está alguém que vai à procura dessa informação. Claro. E por falar em cuidado, quando um jovem é chamado para uma entrevista, o que é que ele deve fazer e o que não deve fazer? Que eu acho que isto é a pergunta mais geral entre todos os estudantes quando vão às primeiras entrevistas e ao longo da vida, claro. Pedro? Bom, eu acho que o mais importante é preparar-se. Okay? A entrevista é, passado aquele primeiro cartão de visita que é o currículo, se eu sou chamado para uma entrevista é porque alguém viu a informação que eu coloquei no currículo ou no LinkedIn e achou que era suficientemente interessante para querer saber mais sobre mim, porque o currículo não diz tudo. E, portanto, quando eu vou ou quando alguém vai para uma entrevista, deve-se preparar. Saber, em primeiro lugar, para que função é que está a concorrer ou que função é que vai estar em análise naquela entrevista, tentar perceber quais é que são os requisitos e aquilo que é a descrição da função, para também conseguir apresentar-se de uma forma o mais efetiva possível e o mais relevante possível para quem está do outro lado. Por outro lado, também é importante a preparação para saber falar sobre si próprio. E isso é uma coisa que às vezes é difícil. Eu diria que não é só desta geração, sim, mas que nós encontramos quando nós perguntamos à pessoa. Uma coisa é eu dizer o que é que eu fiz, em que empresas é que trabalhei, qual é que é o meu percurso. Quando são feitas perguntas acerca da pessoa, quem é que a pessoa é, aí sentimos que há muito mais dificuldade na resposta, porque se calhar as pessoas nunca pensaram sobre isso. Exato. E aqui não estamos só a falar de jovens, pessoas também mais velhas. Sim, sim, sim. E o autoconhecimento também é importantíssimo, até para eu saber que decisões e que caminhos é que eu devo seguir, o que é que eu gosto de fazer, que tipo de ambientes, em que tipo de ambientes é que eu me sinto mais confortável, que tipo de tarefas é que eu gosto de desempenhar. Se eu tiver esse autoconhecimento, também saberei fazer, por um lado, a minha procura de emprego, neste caso, de uma forma mais efetiva, e por outro lado saberei tomar decisões que vão mais ao encontro daquilo que me faz feliz e que me faz realizado. E, portanto, todo esse conjunto, essa preparação, é muito importante para uma entrevista.
E o feedback após entrevista é algo que deve acontecer nas empresas ou só do género existiu a entrevista, contactamos depois? Isso, o feedback é a coisa que mais falha no mundo do recrutamento e sobre a qual os candidatos mais têm queixas, porque acontece com muita frequência ir a uma entrevista ou mandar um currículo e depois não ter feedback por parte da empresa. O que eu digo em relação a isso é as empresas devem dar feedback, se isso não acontecer a pessoa deve procurá-lo. Também temos que saber ler os sinais, não é? E se passado 1 mês ou 2 meses eu não tive qualquer feedback por parte da empresa, se calhar isso quer dizer alguma coisa. Claro. E é importante avançar, não é? E andar para a frente e não ficar ali centrado naquela frustração de não ter tido o feedback. No entanto, é uma obrigação das empresas darem esse feedback. Pegando exatamente nisso, sobre se alguém vai a uma entrevista de emprego e leva uma nega, como é que as pessoas devem gerir isso? Ou seja, o feedback é assim tão importante porque ajuda o candidato a melhorar o autoconhecimento e a conhecer melhor as suas competências. Se vamos a uma entrevista, levamos uma nega, como é que devemos gerir isso? Eu vou pegar na palavra que é ótima, porque isto é tal nega, não é? Tal nega, exatamente. Até podemos aqui pegar no paralelismo com a escola. É como fazermos um teste e só nos dizerem que nós tivemos negativa e não te explicarem a correção do próprio teste. O mais importante em qualquer avaliação, nem queria pensar na entrevista como esse tipo de avaliação, mas pondo aqui nesse patamar, é o que é que me trazem depois. Se for uma nega, então, mais importante será para eu perceber o que é que eu posso melhorar, onde é que eu posso corrigir este ou aquele ponto. Tenho algumas... Se calhar não serei a pessoa mais indicada para responder, mas haverá até uma lógica de tempo para que se possa fazer um feedback conciso e que objetivamente ajude o candidato. Acredito que seja difícil, porque devem existir vários candidatos, mas é fundamental, porque a dinâmica do feedback é talvez das ferramentas mais importantes, que até mesmo em psicologia e psicologia da educação podemos falar, porque é aquilo que nos permite dar o passo seguinte e que muitas vezes anula alguma frustração. Porque se eu souber onde é que errei e perceber como é que posso ultrapassar esse erro, já me estou a dedicar na solução do problema. Não estou focado onde é que eu errei. Porque o grande problema muitas vezes da nega é eu não conseguir sair dali. E se eu tiver uma pista, uma luz sobre como é que eu posso contorná-lo e aprender com ele, certamente Mas e se não existir então esse tal feedback? É avançar... A pessoa terá que fazer uma autoanálise. Eu concordo, e até pegando aqui na parte da psicologia, o que valoriza-se muito e trabalha-se muito para ter num currículo que tive 18 ou 19 no curso, na licenciatura ou mestrado que terminei, não é? E muitas vezes descuramos efetivamente o autoconhecimento, Sim. Que é aquilo que muitas vezes é mais determinante, seja pela empatia que vamos estabelecer numa entrevista. E acaba por ser esse lado que ganha aqui mais importância, não é? Se não nos derem esse feedback, eu tenho que tentar fazer essa autoanálise, perceber o que é que aconteceu, recolher os tais sinais, olhar para o meu currículo, conversar com as pessoas, tentar conversar com as pessoas que me são próximas. Muitas vezes nós escondemos que vamos a uma entrevista com medo de receber a tal nega e nos virem perguntar como é que correu, já te disseram alguma coisa. Muitos dos estudantes também escondem que vão sequer a uma entrevista. Não tem, eles, das 10 candidaturas que fazem, se calhar contam 1 ou 2 que foram que elas correram melhor. Não é um bocadinho, mas temos que encontrar um núcleo próximo com quem nós podemos conversar, procurar opiniões, porque é daí muitas vezes que vem a resposta que nós também queremos. E o suporte afetivo e social que nós precisamos. Pedro, posso acrescentar só claro em relação ao feedback? Quando eu dizia há pouco, as empresas têm a obrigação de dar feedback, é dar uma resposta, não é? É dizer à pessoa, olha, não foi selecionado, não foste selecionado, foi escolhida outra pessoa. Feedbacks mais estruturados e mais construtivos são muitas vezes complicados para as empresas, porque numa entrevista existe uma enorme dose de subjetividade. Portanto, claro. Temos ali 1 hora, 1h30, ou às vezes 45 minutos, para nos conhecermos mutuamente, portanto, nós conhecermos o candidato e o candidato conhecer a empresa. Claro. E, portanto, a validade formal daquela informação é relativamente baixa. E, por vezes, nós, se temos, por exemplo, 4 ou 5 candidatos numa fase final e só podemos escolher um, os outros podem ter sido preteridos por razões que não são razões objetivas e são subjetivas e às vezes questões de empatia que até são difíceis de materializar. Olha, preferi este candidato. Sim. E, portanto, é difícil nós voltarmos àquelas pessoas que não foram selecionadas e explicar e dizer porque é que não foi selecionado, porque muitas vezes
o não foi selecionado é porque foi outra pessoa selecionada, tão simplesmente, e não há nada de mal com aquela pessoa, não há nada de necessariamente relevante a corrigir. E, portanto, quando os candidatos nos procuram para ter feedback mais concreto, ou temos algo muito objetivo para lhes dizer, olha, nós estávamos à procura de alguém com mais experiência neste ou naquela função, ou então torna-se difícil para nós dizer em concreto porque é que aquela pessoa foi preterida. Claro. E, Pedro, há pouco estávamos a falar sobre currículos e os jovens chegarem, portanto, às empresas sem experiência, porque obviamente acabaram a faculdade, acabaram o secundário, acabaram o que seja, e então a experiência não é assim tanta, e então acabam por meter hobbies ou voluntariado. E por fim, temos então mais uma questão de outro jovem, que é do Gonçalo, e pergunta então... A minha pergunta seria mesmo no final da entrevista. Nós, quando vamos por uma entrevista, estejamos mais nervosos ou não, temos sempre uma ideia das nossas capacidades e do que adquirimos, e queremos sempre utilizar isso para mostrar o que nós valemos a essa pessoa. Eu gostaria de perguntar a essa pessoa, no final da entrevista, o que é que ela acha que ganharia ao me contratar para a empresa. Eu gostaria de perceber se a ideia que eu tenho das minhas capacidades é igual à ideia que essa pessoa ficou depois de mim no final da entrevista. Que vantagem teriam em contratá-lo e porque é que as empresas podem ou devem contratar um recém-diplomado e não alguém com muito mais experiência? Pergunta também, podemos falar que alguém novo no mercado é alguém sem vícios, Pedro? Não ia por aí. Quando se está a fazer um processo de recrutamento, e se define no início do processo qual é que é o tipo de profissional que nós estamos à procura, isso tem a ver com os requisitos da função e com a exigência da função. E se for uma função para a qual eu preciso já de alguém, de um profissional com uma experiência consolidada naquela área, eu não posso ir buscar um recém-licenciado. Se for uma função para a qual eu preciso de alguém mais júnior, com menos experiência, muitas vezes, e isso tem que ser também dito, isso está muitas vezes associado também ao nível salarial que eu estou disponível e que eu posso disponibilizar pagar para aquela função. E obviamente a partir de uma pessoa que está a iniciar a carreira não ganhará tanto como uma pessoa que já tem muita experiência. E portanto isso é definido com base naquilo que são os requisitos e as exigências da função e não tanto comparar diretamente qual é a vantagem de contratar um recém-licenciado ou uma pessoa com experiência. Com experiência. Luís, não sei se quer adicionar algo a este. Tocava só aqui no ponto de que muitas vezes há necessidade de encontrar pessoas, aqui naquela questão dos vícios que se poderia dizer, não é? Sim. Acho que há um perfil de contratação tal como foi dito e muitas vezes pode ser mesmo uma mais-valia ter alguém para um determinado tipo de trabalho em que eu estou a pensar, por exemplo, em mais procedimentais, em que possa ser útil ter alguém com uma formação mais teórica para já e que possa vir a ganhar algum espaço de aprendizagem neste novo trabalho. Mas lá está, depois cada perfil de contratação será o seu perfil. Claro, sempre diferente. E o que me parece que é importante dizer é que não é parece-me que há espaço quer para uma opção, quer para outra. Não deve ser uma desculpa para não concorrermos ou para não procurarmos, porque haverá espaço para quem tem mais experiência e para quem está a entrar no mercado de trabalho, certo? Disso eu não tenho muitas dúvidas. E dizer também, só acrescentando, que muitas vezes nós iniciamos um processo de recrutamento com a expectativa de que vamos contratar uma pessoa com determinada experiência e durante o processo há uma evolução e há uma reorientação daquele processo e podemos redefinir o perfil e chegar à conclusão que afinal ou precisamos de uma pessoa ainda com mais experiência ou então com menos experiência e portanto se virmos alguma função que nos parece interessante, esse é o conselho que eu dou, candidatem-se, porque nunca se sabe o que é que... Seja mandatório ou não a experiência ou pouca experiência. Sim, mesmo que venha lá 3 a 5 anos de experiência, se eu achar que aquela função é interessante e que eu tenho capacidade para a desempenhar, com base naquilo que estou a ler, acho que vale a pena arriscar. Não há risco nenhum não é, em candidatar-me, a não ser depois receber a tal nega. Tal nega, exato, e tentar gerir essa situação. Muito bem, antes de terminarmos e para os jovens ficarem a conhecer um pouco mais destes nossos convidados, vamos a um joguinho super leve. Portanto, se calhar, Luís, respondes tu primeiro, porque é uma ou outra, só podem escolher uma opção, e seguida então da resposta do Pedro. 9 às 5 ou isento de horário? Isento de horário. Isento de horário. Isento de horário. Presencial ou remoto? Presencial. Híbrido. Ótimo, também pode ser. Estágio curricular ou estágio profissional? Os dois. Os dois também. Se puderem escolher um. É profissional.
profissional? Até porque, puxando aqui à minha área, Claro. É obrigatório o estágio profissional, por isso terá mesmo que ser profissional, mandatório. então ambos. Referenciação ou experiência? A experiência, julgo eu. A experiência. Referências no primeiro trabalho, é um sim ou é um não? Referências... Referências, sim. Sim, julgo que é sempre importante. Claro. Também, claro que sim. Carta de apresentação, necessário ou dispensável? Necessária. Dispensável. Dispensável. LinkedIn ou currículo? LinkedIn. Os dois. Os dois. Portanto, a combinação. Uhum. Vida pessoal ou vida profissional? Aqui é que tem mesmo que ser os dois. Aqui é difícil escolher. Sim, tem que ser. Abrir candidaturas ou procurar o perfil, por último? Abrir candidaturas. Isto é de tal forma subjetivo que é difícil. Claro. Não é? Abrir candidaturas... Mas eu prefiro dar mais margens, sim. Talvez abrir candidaturas, julgo. Abrir candidaturas. Terminamos. O jogo está feito. Muito obrigada a ambos por terem estado connosco e ajudado a responder às questões que os jovens nos fizeram. Chegou ao fim este episódio do podcast do P Superior. Podem descobrir mais sobre o projeto e sobre este podcast em público.pt/P Superior. Obrigada por assistirem e até à próxima. E obrigada a vocês também. Obrigado. Pedro, Luís, obrigada.